Olá, amigos, boa tarde. Tem alguns assuntos que a gente evita falar, mas às vezes é necessário. Por que é necessário nós falarmos sobre alguns assuntos? Primeiro, vemos diversas desinformações e muitas dessas desinformações são ou propagadas por pessoas que está no nosso convívio ou acabam sendo aceitas por pessoas queridas, pessoas que não sabem que estão caindo em esparrelas. Uma delas é falar, por exemplo, criticar, por exemplo, a obra de restauração da Notre Dame, a igreja que essa semana, infelizmente, pegou fogo. Não se sabe se foi provocado ou foi por negligência. De certa forma, foi um crime aquilo ali. E as pessoas, pra quê? Pega essa grana e ajuda a pobreza na África. Mas vejamos que o problema na África também é de ordem econômica. Ou seja, você poderia resolver esse problema aquele momento e voltar a acontecer. Por quê? A questão da África é bastante complexa. Mas falaram que a França é culpada porque aconteceu na África. Sim, a França secular. Pós 1789. Que eu saiba, o processo de colonização francês e inglês na África foi posterior à Revolução Francesa, inclusive. Inclusive, a Inglaterra você pode se considerar um país protestante, porque é anglicano. E a França secular. A França, depois da Revolução, é um país secular. E Notre Dame foi construída pela Igreja Católica. Na época da construção de Notre Dame, nem o Estado francês existia de fato. Não existia Estados nacionais na Idade Média. Eram feudos, eram reinos, todos fragmentados. Quando houve a dissolução do Império Romano pelos bárbaros, e posteriormente vamos entrar em outro assunto dos bárbaros, o Império Romano se desfez. Então, a Igreja Católica, ela preservou toda a cultura da antiguidade, a filosofia grega, o direito romano, a cultura dos povos do Mediterrâneo, até o próprio conhecimento de geometria, aritmética, filosofia, todas essas coisas, a questão do Egito, todos os dados históricos, quem preservou foi a Igreja. Claro que houve, por exemplo, preservação, por exemplo, dos muçulmanos do norte da África também puderam preservar de certas coisas, sim, mas se dependesse dos bárbaros, dos vikings, que eram pagãos, dos povos germânicos bárbaros, os povos visigodos, por exemplo, e outros suevos e etc., se acabaria tudo. Não foi a igreja que, de certa forma, preservou a cultura ocidental. Quem construiu foi a igreja. Foi a igreja católica. Com contribuição daquela população que estava ali para construir aquilo que era uma comunidade. E vamos mais além. Estou falando parecido com Conde, influência. A questão é que a França, quando virou uma república, a República Francesa, depois a questão de Napoleão, sempre foi hostil à igreja. Então a igreja sempre foi, de certa forma, depois dessa revolução, perseguida. Quantos monges e monjas, padres, perderam a vida nessa revolução sangrenta? É questão de história, que aconteceu há 230 anos. Então, é muito assim, é uma obra da França, é um símbolo francês. Francês porque está na França, inclusive no coração de Paris. Mas quem foi responsável ali foi a Igreja Católica. Se dependesse do governo francês, inclusive o governo francês atual, de certa forma tem responsabilidade, e agora você vê aquele o show de crocodilo do Emmanuel Macron, você vê que o objetivo do governo francês é dessas pessoas, de certas pessoas que até ficam tristes pelo que aconteceu, é pela uma obra arquitetônica.
pelo prédio ser turístico, não pela importância religiosa dele, não pelo ponto de vista espiritual. Não, é só porque é bonitinho, porque é francês. Apenas isso. E a questão é que até uma mulher rica aqui do Brasil doou. Por que não doa para o museu? Por que não doa para o museu? Será que a doação pelo museu foi realmente possível? O Museu Nacional, que aliás era um palácio imperial? Será que não houve uma burocracia para receber esse recurso? Lembre-se que as pessoas responsáveis pela gestão daquele Museu Nacional no Rio de Janeiro são pessoas que são consideradas e se auto-intitulam anticapitalistas. Como será que, por exemplo, como será que esse dinheiro ia ser recebido? Às vezes, a fazer certas doações do Brasil é uma coisa muito complicada. Então, lá para fora a coisa é um pouco mais simples. Então, o dinheiro é dela. Se ela quiser enfiar no rabo, ela enfia. Desculpe o linguajar. Mas voltemos. Então, esse pessoal é apenas uma questão apenas de estética, apenas por ser bonitinho, por estar na França, não pela importância dele, não pela importância espiritual. Pense que foi uma comunidade daquela época, em outro contexto, que construiu aquilo pela importância que aquilo era necessário. Porque a visão de mundo da Idade Média era totalmente outra. Era uma visão, não existia capitalismo, não existia nem socialismo, nem nada do tipo. Não existia um regime liberal, uma economia de mercado. As pessoas não existia aquela visão utilitarista. Era apenas as coisas eram importantes porque elas tinham que ser importantes. E as pessoas valorizavam muito o que era belo. O pensar do homem da Idade Média era muito diferente do pensar do homem de hoje. O homem de hoje, que nós estamos inseridos, recebeu diversas influências. Então, eu acho que é um imenso analfabetismo histórico e funcional querer comparar o que é hoje com ontem, usando a moral de hoje. Mas o povo daquela época devia ser homofóbico, machista, não sei o que. Era um povo atrasado. Você está usando ideias concebidas de todo o Estado moderno, de toda a sociedade moderna, como o povo daquela época tivesse culpa. Você pode xingar alguém, por exemplo, hoje. Fulano é racista, fulano é machista, fulano é homofóbico. Hoje você pode, aquele fulano ali não gosta de não sei o que, homofóbico. Mas, naquela época, a pessoa naquela época não tinha a visão de mundo e não tinha acesso a certas coisas que nós temos hoje. É aquela coisa, mas você só é cristão porque você nasceu numa família cristã. Se você nascesse na Índia, você ia ser hindu. Pois é, a pessoa que nasceu na Idade Média tem uns pensamentos daquela época que ela nasceu na Idade Média. Então, vale as duas proposições. Não está errado. Se você está certo na sua proposição, eu também estou certo na minha nesse sentido. E voltemos também por outro problema, que a questão da África, além da espoliação que houve sim naquele território africano, naquele continente, lá tem outros problemas de ordem ideológicos. O comunismo e o socialismo, que assolou países como, por exemplo, Angola, Moçambique. A questão também que países, por exemplo, como a África do Sul, foi colonizada por países já protestantes, como a Holanda. A questão também que colocaram povos de diversas etnias no mesmo território. E esses povos brigam até hoje. Há países que estão em guerra civil até hoje, desde a independência. A Angola ficou mais de 12 anos em guerra civil, se não me engano. E as ditaduras africanas que foram ajudadas até pelo BNDES, na época do governo Lula? Ninguém fala disso. Ninguém fala, por exemplo, do radicalismo que existe nesses países, que persegue até cristãos. E persegue até... Lembre-se do filme Hotel Ruanda. Tiros em Ruanda também é muito bom.
que até um professor de geografia meu passou em 2007, conflito étnico, também causado pela mistura, né, desses povos pelo povo francês, pelo governo francês, que já é um governo secular, é um estado moderno, liberal, não era o reino da França. Tem o rei Leopoldo que fez injustiças no Congo, no antigo Zaire, se não me engano. Zaire mudou de nome para República Democrática do Congo. Acho que democrático não tem nada, mas enfim, é complicado. Então há vários poréns além da própria colonização. Mas voltando, por exemplo, aos povos germânicos, a questão que a igreja preservou a cultura latina, a cultura romana, todo o arcabouço da filosofia grega, até das próprias descobertas do mundo antigo, a igreja preservou. Porque os bárbaros iam destruir tudo. Como destruir muita coisa. Inclusive os povos germânicos, que eu vou entrar no outro além. Que dizem que Eugênio Pacelli, Papa Pio XII, foi Papa de Hitler. Eu até vi no vídeo do Nando Moura, comentando um casal lá, falou que a igreja contribuiu com o nazismo. Muito pelo contrário. Eugênio Pacelli foi ele foi um grande combatente do nazismo. E vamos comentar sobre ele também a Michener Brenner Sorge. Desculpe minha pronúncia. Michener Brenner Sorge, que quer dizer com ardente preocupação, que é uma encíclica do Papa Pio XI, em que foi em 1987 que ele já condenava o nacionalsocialismo. Ele foi o primeiro chefe de Estado a condenar o nazismo, condenar Hitler, em 1987, antes da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, essa encíclica que foi para a Alemanha, foi feita em alemão, para o povo alemão, ela entrou de forma clandestina, senão poderia ser confiscada pela Gestapo, para depois a igreja ser considerada colaboradora de Hitler. É um tremendo absurdo. E o Papa Pio XII, o seu sucessor, ele foi um cara que combateu o nazismo. Ele ajudou muitos judeus. E Hitler queria sequestrá-lo. Ele foi Papa na época da Segunda Guerra Mundial. Então você vê que Eugênio Pacelli é caluniado até hoje, que é o Papa Pio XII. Eugênio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli foi o primeiro Papa romano desde 1724. E ele foi um homem santo, e ele é caluniado porque as pessoas são desinformadas. E você vê que essa desinformação atinge pessoas do nosso cotidiano. Que você vê que existe um Papa de Hitler, sendo que não existiu. A própria Igreja Católica condenou tanto o comunismo quanto o nazismo pelo Papa Pio XI. Você vê que pessoas não entendem a importância de uma obra medieval, porque as pessoas têm a mentalidade de hoje, que é uma mentalidade diferente, e não entendem a mentalidade da época, que a visão de mundo do medievo, do homem medieval, era totalmente diferente de hoje. A importância que a igreja teve no processo civilizacional na Europa que hoje tem outros valores, outra visão de mundo, que devemos perceber que certas coisas não podem ser deixadas de lado, estão sendo deixadas de lado certos valores, que você vê que é complicado pela falta de leitura ou de interesse de história, pela própria doutrinação marxista nas escolas, porque a campanha de desinformação contra Pio XII foi feita pelos comunistas. Há um livro sobre ele,
Eu não, o nome é muito complicado, é desinformação, mas o nome do autor é muito complicado, eu não sei pronunciar, é do leste europeu, não sei se ele é ucraniano ou soviético, ele era russo, mas você vê que é triste. É muito triste porque você vê amigos seus compartilhando verdadeiras falácias, verdadeiras besteiras, e você fica até com medo de falar um ai, porque você pode perder a amizade. Mas uma coisa é certa, eu pelo menos sou católico, acho que é dever de todo católico defender a Igreja Católica. E eu vejo católicos bunda moles, que até concordam com verdadeiras calúnias contra a igreja, que acreditam em falácias esquerdistas, falácias de pessoas neo-ateístas. E isso é complicado. É muito complicado. Então eu acho que, por mais que eu tenha imprecisões históricas, por mais que eu tenha falta de dicção, certa insegurança, não tenho o melhor cenário, não tenho a melhor qualidade de vídeo, não tenho efeitos especiais, não tenho software de edição, mas certas coisas eu acho que não precisa de uma grande estrutura, de um sketch, de outras besteiras. É vir aqui, pôr minha cara, a tapa, me mostrar e falar o que eu penso. Eu penso que o que eles estão fazendo nos dias de hoje é uma coisa de uma extrema maldade. Então acho que eu fico por aqui e fiquem com Deus até o próximo vídeo.